todos e todas. Estamos aqui para discutir mais um capítulo do livro da Taz, escrito por Hakim Bey, um ativista libertário estadunidense. Hakim Bey é o pseudônimo, eu sempre lembro disso, né? O nome do autor é Peter Lamborn Wilson. Continuando o projeto, portanto, de discutir todos os capítulos do livro da Taz, hoje nós passamos para o capítulo 4, que é um capítulo em que o Hakim Bey vai tratar da questão da internet. Da internet como um espaço de convivência, internet como um espaço de sociabilidade, de trocas simbólicas, de informações, e ele explora muito essas noções, a noção do simbólico, da transmissão de informação, mas também um espaço de troca afetiva. E é pensando justamente nessa maquinação afetiva, nessa troca de afetos, que o Hakim Bey vai estruturar alguma crítica à internet. Vai criticar a internet como espaço de convivência, claro. Não como dispositivo eficiente, não como uma ferramenta de informação, mas como um espaço de vivência. Lembrando que a Taz é uma vivência de liberdade. A gente não pode perder isso de objetivo, de mente, né? A Taz é uma tática que visa proporcionar experimentações de liberdade. E é a partir daí que o Hakim Bey vai investigar a internet, como uma zona de liberdade, como uma zona de autonomia possível. E aí surge a questão, será que a internet é uma zona autônoma temporária por si só? Será que a internet é uma Taz? Ou será que ela pode proporcionar a criação de Taz, de bolhas de liberdade, de bolhas de autonomia, ainda que temporariamente? É isso que está em questão no capítulo 4. É importante lembrar também que o texto da Taz é de 1985. E Hakim Bey escreveu o texto nos Estados Unidos da América. De todo modo, a visão que o Hakim Bey tem da internet, ou que ele tinha da internet naquele período, é rudimentar. É muito rudimentar. Como algo que estava rastejando, sendo criado, sendo formulado. Hakim Bey não se deparou, por exemplo, com a questão dos algoritmos, desses bancos de informações que vão ser usados politicamente depois, principalmente em época de eleição. Ele não se deparou com essas demandas do contemporâneo, do nosso tempo, da nossa contemporaneidade. Os problemas lá, na década de 80, eram outros. Era a gratuidade ou não da internet, era qual a relação das empresas com as informações, isso é atual ainda, claro, né? Mas se a internet seria um espaço regulado pelo Estado ou não. E isso tem importância para o Hakim Bey, porque de algum modo ele dialoga com as políticas libertárias, anarquistas, e ele sempre demarca um contraponto ao controle estatal. Mas não tinha questões mais específicas dos algoritmos, bancos de informações, uso político, movimentos sociais que se criam na internet e depois vão para as ruas. Esses fenômenos nossos, né? Mas de algum modo, o que o Hakim Bey traz enquanto provocação pode nos ajudar a pensar essas questões. Não responde na sua totalidade, mas a Taz não tem nada a ver com totalidades, e sim com especificidades, temporalidades curtas, né? Experimentações rápidas. Taz não visa ser uma resposta total para nada, nem mesmo para o problema da liberdade, que é o seu problema central. Então tá, o Hakim Bey nesse quarto capítulo, ele vai dizer que a Taz, a internet, ela não é uma Taz por si só, e ela é um espaço ambivalente. O que significa ser um espaço ambivalente? A internet suporta espaços de liberdade, um uso libertário, e aí o Hakim Bey vai fazer um elogio aos cyberpunks, que conseguem organizar vivências libertárias no espaço virtual. Mas, por outro lado, há muito controle de empresas no mundo corporativo. Parece que a internet, naquele período, estava refém do mundo corporativo, era uma ferramenta de trabalho.
de Wall Street, do mercado financeiro, enfim. Parece que ela foi criada com esse objetivo, Hacking Bay, dá a entender, né? Lembrando que ele está pegando ali os primórdios da coisa. E aí ele levanta a questão, né? Como que isso que foi criado para eles, para nos controlar ou para controlar o dinheiro, pode ser usado de outro modo, de modo libertário? Esse é o impasse que o Hacking Bay traz, né? Ele deixa claro que a internet não foi criada para ser um espaço de liberdade. Mas se profanada, ela pode se transformar. E aqui eu pego a ideia de profanação do filósofo italiano Giorgio Agamben, que está vivo, né? No livro Profanações, num certo capítulo ali, ele trabalha a ideia de profanação de um modo muito interessante, né? Em resumo, profanar é tocar num dispositivo de controle, tocar em algo, e a internet é um dispositivo, pode ser pensada como um dispositivo, né? De algum modo pode ser pensada como um dispositivo ou como um conglomerado de dispositivos. Mas enfim, profanar é tocar, se apropriar de algo e impor um novo sentido, criar um novo sentido, profanar o sentido originário. Então, se a internet foi criada para controlar, para mapear, controlar, nós podemos profaná-la e darmos um uso libertário para ela. E isso é uma tarefa política. Política. Nós precisamos politizar a web, né? Ele faz um contraponto entre net e web. A web é esse uso libertário da rede, né? Enquanto que a net é o uso tradicional, corporativo, para trabalho, com uma tecnologia a mais, uma ferramenta a mais de trabalho, de produção de capital. Ele diferencia web e net. E ele termina o capítulo fazendo um elogio à internet. É um elogio principalmente porque ela cria um novo espaço, que não é um espaço geográfico, espaço físico, esse espaço estriado, é um outro espaço, muito mais volátil, menos físico, né, mais simbólico, mas tem o dilema dos afetos. Então é meio ambíguo e ambivalente. Mas ele dá a entender que pode ser algo interessante. Se bem utilizado, se bem politizado, a internet se transforma num lugar interessante. Depois, numa entrevista tardia, né? A entrevista foi traduzida em 2002, eu não saberia dizer exatamente quando que ela foi proferida, né? Mas essa entrevista aqui, ó, a editora Monstro dos Mares, uma editora anarquista, libertária, vende essa entrevista em caráter de zine, né? Em forma de zine. É a entrevista de Hacking Bay à revista High Times. Aqui o Hacking Bay faz uma outra leitura desse capítulo, capítulo 4. A discussão que ele faz sobre a internet. 2002, se pensarmos, também é um período distante do nosso. A internet se modificou muito de 2002 para hoje, 2021, né? Mas de algum modo é o Hacking Bay retomando esse tema, não mais pela perspectiva lá da década de 80, mas com outro olhar, né? E aí ele vai se defender porque o entrevistador provoca o Hacking Bay, né? Dizendo que a TAS foi associada com os cyberpunks tão somente. Como se a luta da TAS fosse uma luta dos cyberpunks e pelos espaços da internet. Esse é só um capítulo da TAS. Mas parece que para aquele período a TAS estava associada diretamente com o nascimento da internet. Então o entrevistador pergunta o seguinte para o Hacking Bay. A imprensa ligou o fenômeno TAS ao movimento cyberpunk. Você acha que a internet é uma zona autônoma temporária? Veja uma pergunta. Você acha que a internet é uma zona autônoma temporária? Eu vou ler a resposta do Hacking Bay na íntegra. A resposta tem 3 parágrafos. Então ele diz o seguinte. Não, a internet não é uma zona autônoma temporária. Um mal entendido muito peculiar veio à tona. A revista Time fez uma matéria sobre o cyberespaço que me citou erroneamente, o que me deixou particularmente feliz. Se a Time entendesse o que eu estava falando, eu seria forçado a reestruturar toda a minha filosofia, ou talvez desaparecer para sempre em desgraça. Então que bom que ele não foi entendido pela Time, né?
e demarcou ali uma diferença. A internet não é uma zona autônoma temporária. E é um equívoco associá-lo com a internet tão grosseiramente assim, né? Ele continua. Eles diziam que o cyberespaço era uma zona autônoma. E eu não concordo. Enfaticamente não concordo. Eu acho que a liberdade inclui o corpo. Então Huckabee vai dizer que a internet não inclui o corpo. E o compromisso da TAS é com a liberdade. E surge um dilema. Como pensar uma liberdade sem corpo? É um impasse genuíno esse, né? Claro que é um corpo por detrás, ao usuário, ao corpo do usuário. A internet é um lugar. Mas esse corpo não migra totalmente para a internet, né? Se dilui. E, enfim, a circulação afetiva é muito precária. Mas, de todo modo, é uma questão interessantíssima para se pensar. Mas ele diz: eu acho que a liberdade inclui o corpo e a internet não inclui o corpo. Se o corpo está em um estado de alienação, então a liberdade não é completa em nenhum sentido. É um espaço mediado a internet, né? A mediação. Huckabee é muito crítico da ideia de mediação. O cyberespaço é um espaço sem corpo. Ele é, de fato, um espaço abstrato e conceitual. A internet é um espaço conceitual. Se qualquer uma dessas coisas existe lá, são apenas simulacros dessas coisas e não elas mesmas. Internet como um simulacro. E aí ele dialoga com Baudrillard, né? Simulação, simulacros. E ele continua, o último parágrafo. A única coisa que a internet ou o cyberespaço podem ter com relação à zona autônoma temporária é que eles são instrumentos ou armamento para alcançar a liberdade. Veja, armamento para alcançar a liberdade. A dobra da TAS se dá sempre com a liberdade. A internet pode ser uma ferramenta para isso. Então é importante trabalhar para proteger as liberdades de expressão e comunicação que estão abertas neste exato momento pela internet contra o FBI e Clinton, presidente dos Estados Unidos na ocasião, né? E a Infobem, um bom termo em alemão para designar a autoestrada da informação. E aqui o Huckabee demonstra uma preocupação com a liberdade de expressão, livre acesso à informação, que são questões importantes para serem pensadas, né? Quando colocamos a internet em questão. Cuidado para não ser atropelado na Infobem, essa autoestrada da informação. Comunicando-se por uma BBS, e aí é uma nota de rodapé explicando o que é BBS, né? É um termo de informática que designa uma base de dados de mensagens acessível pela internet. Ou melhor ainda, um mural de recados eletrônico. Então tá. Comunicando-se por uma BBS, um grupo pode planejar um festival de maneira muito mais eficaz. Alguma coisa como um Rainbow Gathering, estruturado nas chances para maximizar o potencial para o surgimento de uma TAS real. Olha, pode ser uma ferramenta capaz de auxiliar na construção de uma TAS real. O que dá a entender que uma TAS criada na internet talvez não seja real, seja simulacro. Interessante essa questão, né? A internet não é uma TAS, mas ela pode ajudar a criar uma TAS real em outro lugar. Mas o movimento se inicia ali, na internet. A internet também pode ser usada para montar uma rede econômica alternativa genuína. Hoje nós temos a questão do Bitcoin, das moedas digitais, né? Parece que o Huckabee está fazendo um elogio a isso, mas ele não se deparou com esse fenômeno atual, né? O Huckabee está vivo, vale lembrar, né? Ele está se deparando com esses fenômenos. Ele só escreveu o texto da TAS antes. Seria interessante perguntá-lo hoje o que ele pensa sobre isso, sobre as moedas digitais. Mas aqui nessa entrevista, que data de 2002, a tradução que foi feita em 2002, né? Então eu vou usar essa data como referência. Ele faz um elogio, né? A uma rede econômica alternativa. Mas me parece que ele está se remetendo mais do que as moedas digitais, que é um tema polêmico,
Esse tema está muito subordinado ao liberalismo econômico hoje, né? Eu acho que ele está mais preocupado com a economia solidária, uma economia alternativa, né? Se nós pegarmos lá a experiência da Guerra Civil Espanhola, da Revolução Espanhola, eles conseguiram banir o dinheiro por algum tempo, né? E essa é uma herança histórica que os anarquistas reivindicam muito. Eu acho que quando ele fala em rede alternativa de economia, ele está mais pensando nisso do que nessas artimanhas do liberalismo atual. Trocas e permutas triadas na internet com comunicações privilegiadas, né? Bom, então em resumo, o questionamento se mantém. A internet é uma zona autônoma ou não? Aliás, não sei se se mantém. Ele foi enfático ao dizer que não. A internet não é uma zona autônoma temporária. Mas ela pode ser usada, pode ser profanada, politizada. Pode ser criada uma rede de economia alternativa, liberdade de expressão, troca de informações e de afetos. Mas há um bloqueio aí porque a internet não suporta corpo. E fica difícil pensar uma liberdade sem corpo. De todo modo, temos aqui questões interessantíssimas para se pensar, né? Pensar a internet, a web, como um espaço de luta política. Essa é uma questão do nosso tempo. Bom, é isso, pessoal. Nos vemos então numa próxima oportunidade discutindo o outro capítulo da TAS. Até lá.